Como todas as pessoas que trabalham com AIDS conhecem, um dos slogans mais comuns dos últimos anos no enfrentamento da epidemia tem sido a ideia de 90, 90, 90. E vamos escutar mais sobre isso ao longo deste seminário. Mas o ponto de partida para o seminário podia ser melhor descrito como 20, 20, 20, pelo menos historicamente. Hoje, em 2016, faz 20 anos desde o Congresso Internacional de AIDS em Vancouver, realizado em 1996, quando pela primeira vez, depois de 15 anos de uma relativa impotência no enfrentamento da epidemia por parte da biomedicina, foram anunciados pela primeira vez conquistas importantes no tratamento da infecção pelo HIV. Cientistas como David Ho e outros, no Congresso de Vancouver, impressionaram o mundo e anunciaram o sucesso significante de tratamento antirretroviral em combinação, utilizando vários medicamentos antirretrovirais em combinação para, de certa forma, cercar o HIV e inibir a sua replicação e a sua capacidade de infectar novas células. Para todos nós que estávamos presentes em Vancouver, é quase impossível descrever o impacto deste anúncio, que transformou a nossa visão da epidemia de AIDS. A delegação brasileira percebeu imediatamente a promessa contraditória deste anúncio. Por um lado, a possibilidade, pela primeira vez, de um controle eficaz das doenças causadas pela infecção pelo HIV, mas a probabilidade, pelo outro lado, que pessoas de países mais pobres não teriam acesso aos medicamentos tão promissores devido ao seu custo extremamente elevado. Os brasileiros voltaram de Vancouver convencidos da necessidade de criar uma mobilização inédita de todos os setores da sociedade, governo, sociedade civil, academia e pesquisadores, ativistas e pessoal de serviços de saúde. Iniciou-se a mobilização mais bem-sucedida de toda a história do enfrentamento da AIDS no Brasil. Em menos de 6 meses, ainda em 96, foi votado a Lei 9313, conhecido como Lei Sarney, e sancionada em 13 de novembro de 1996, que até hoje garante acesso aos medicamentos antirretrovirais no Brasil. Uma lei que seria uma inspiração para toda a luta global pelo acesso ao tratamento da AIDS e que mobilizaria o mundo nos anos seguintes. Mas também foi, em 1996, que foi aprovado no Brasil a Lei 9279, publicada no Diário Oficial em 15 de maio de 96, conhecido como a Lei de Patentes, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual. Esta lei também se aplica ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país por quem tem proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil. E também aos nacionais ou pessoas domiciliadas no país que assegure aos brasileiros ou pessoas aqui reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Portanto, em 2016, comemoramos pelo menos 3 aniversários de 20 anos, o 20-20-20, que referi alguns minutos atrás, que colocam grandes possibilidades e grandes desafios para o enfrentamento da AIDS. Por um lado, e os direitos humanos e acesso aos medicamentos, de modo geral, pelo outro lado. Este seminário, organizado pela BIA e capitaneado pela equipe do GTPI, o Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual, que reúne várias organizações, tem o objetivo de debater de diversas perspectivas, em um debate verdadeiramente intersetorial, que envolve a sociedade civil, gestores governamentais, academia e o setor privado, as questões políticas sobre o acesso a medicamentos e os direitos humanos que enfrentamos hoje, em 2016, 20 anos depois desses grandes eventos históricos
que aconteceram 20 anos atrás. Estes 20 anos significaram muitos avanços no acesso aos medicamentos, mas ainda falta incluir mais de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro que precisam de tratamento se não têm. Não só incluí-los, como mantê-los em tratamento, isso tudo numa época em que novas tecnologias de prevenção, como PrEP e PEP, que dependem do uso de medicamentos, também existem. O objetivo do seminário, que é lembrar que o medicamento é uma questão de direitos humanos e não apenas uma questão técnica de comércio internacional ou decidida em decisões técnico e jurídicas. É importante ressaltar, portanto, além do caráter intersetorial, o caráter interdisciplinar e internacional do seminário. O caráter internacional visaria, de fato, compreender e debater em que lugar o Brasil se insere nas lutas e políticas globais de acesso aos ARV aqui em 2016, 20 anos depois do papel de liderança que o Brasil teve em abrir o espaço para acesso em escala mundial. Mas vamos voltar um pouquinho atrás para tomar um pouco esse capítulo, que foi a grande batalha, o outro aniversário, os 20 anos da Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Patentes, mas que, de alguma maneira, com a qual, de alguma maneira, eu tive também uma relação, não tanto com a lei em si, mas, digamos, na tentativa de obter flexibilidades para a sua implementação. Bem, como eu disse no início, essa questão de patentes eu já tinha me ocupado dela por causa do Ministério da Ciência e Tecnologia. E era um objeto de grande disputa com relação... era um objeto de grande disputa com os Estados Unidos, principalmente, mas também com outros países. Os Estados Unidos, porque sempre foi mais ativo nisso. Com os Estados Unidos, porque o Brasil, como eu disse, tinha uma lei de patente muito, muito ampla, que permitia, que inclusive excluía da patente muitos setores, como era o caso dos produtos farmacêuticos, tanto processo quanto produto, e também tinha uma certa liberdade, dava uma certa liberdade para a concessão de licenças compulsórias, que seria a produção local a custos compatíveis. Então, eu já tinha alguma vivência disso, mais por esse lado de política industrial e tecnológica. Bem, nas negociações que se passavam, que era na época da chamada Rodada Uruguai, de negociações comerciais, que era uma negociação multilateral, esse foi um dos temas principais. E os países desenvolvidos conseguiram colocar o tema de patentes dentro da negociação comercial. E só rapidinho, por que eles queriam colocar esse tema de patentes dentro da negociação comercial? Duas razões. Primeiro, que na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, eles não conseguiam forçar, por circunstâncias que teríamos mais complexas, que eu teria que entrar digamos, na dinâmica de cada negociação, mas eles não conseguiriam forçar padrões de patentes tão fortes quanto os que eles desejavam. Na área comercial, através de outras pressões, principalmente do próprio comércio, isso era mais fácil. Segunda razão, de certa maneira ligada à primeira, é que, colocando na área comercial, eles disporiam do mecanismo de sanção para quem não seguisse aquelas regras. Isto é, eles poderiam retaliar de forma, entre aspas, legítima, ou pelo menos legal, do ponto de vista internacional, um país que não cumprisse com aquelas normas que tinham sido adotadas. Então, para eles era muito importante. Claro que há outros aspectos. A negociação que se chamou de TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights, era uma negociação ampla e tinha muitos outros aspectos. Mas, digamos, por que para eles era tão importante? Primeiro, volto a dizer, para que no que diz respeito à patente ficasse estabelecido que você não poderia excluir a priori nenhum setor da produção industrial, das patentes. Naquela época, basta dizer, quando começou a negociação de TRIPS, havia pelo menos 50 países, creio eu, todos eles membros do GATT, mais tarde da OMC, que não tinham patentes, ou para as duas coisas, ou pelo menos para uma delas, quer dizer, para produtos, ou para produção, ou para processos. Para produtos ou para processos.
E entre esses países tinha Canadá, tinha Espanha, claro que a grande maioria dos países em desenvolvimento. Então, eles primeiro trabalharam para conseguir, primeiro o que eu digo aí não é cronologicamente, mas, digamos assim, filosoficamente, metodologicamente. Primeiro, eles trabalharam para incluir esses padrões dentro da negociação. Segundo, eles trabalharam também para que ficasse garantida a possibilidade de retaliação na área comercial para algum descumprimento daqueles padrões que tinham sido aprovados. Mas era uma discussão muito difícil, porque havia muitos interesses em jogo. Volto a dizer, países como o Canadá, como a Espanha, mas também Brasil, Índia, são países que não têm a influência que tiveram nas negociações mais recentes, mas, obviamente, tinham alguma influência na negociação. Então, em vários... Não foi possível, por exemplo, como queriam os países desenvolvidos, praticamente proibir a licença compulsória. Dizer, não é permitido ter licença compulsória. Não tem uma frase dessas. Tem umas frases ambíguas. A mesma coisa com relação às condições para patenteabilidade, artigo 27. Tem também umas frases, mas elas deixam sempre alguma brechinha. Ao mesmo tempo, havia no Brasil, como certamente em outros países, uma pressão bilateral, assim, do ponto de vista bilateral, muito forte para aprovar uma nova lei de patentes. A Índia, por exemplo, resistiu a essas pressões. O Brasil, como já tinha, sobretudo a partir do governo Collor, aceito que ia ter uma nova lei de patentes, acabou, quer dizer, foi se incluindo uma coisa ou outra para dificultar um pouco, mas para preservar, digamos assim, a possibilidade de licença compulsória, mas acabamos aceitando, e aceitando muitas coisas, talvez até que nem éramos obrigados, porque não figuravam dentro do acordo de TRIPS. No final dos anos 90, o Brasil adota, e agora está claro para mim, já estava claro, mas está mais claro como, o Brasil começa a adotar uma política de combate à AIDS muito coerente, muito forte. Muito forte. E isso era ainda o governo Fernando Henrique Cardoso. Mas, e os americanos, os norte-americanos, eu não estou singularizando os Estados Unidos por nenhuma razão, não, porque as pessoas dizem que aproveitei para criticar os Estados Unidos. Não é isso, eu estou falando porque é o fato real. O governo norte-americano, já temendo que a nossa lei de propriedade intelectual pudesse, como os remédios eram distribuídos de graça, e como havia uma grande ênfase em genéricos, na produção de genéricos, o governo norte-americano, os laboratórios norte-americanos se queixaram para o governo, e o governo temia que o Brasil se valesse da sua lei de propriedade intelectual, cujas cláusulas de propriedade, de licença compulsória, tem aqui alguém do INPI que já me falou, são bastante, elas permitem um uso bastante flexível. Nessa época, eles iniciam um processo no órgão de solução de controvérsias da OMC. Nessa época, então, a minha relação, eu era embaixador em Genebra, portanto, tratava diretamente desse assunto, e foi quando, pela primeira vez, em relação a esse tema, eu passei a me relacionar muito com algumas ONGs, principalmente ONGs de repercussão internacional, tipo Médicos Sem Fronteiras e algumas outras, que já haviam adotado essa filosofia de que era necessário facilitar o acesso a medicamentos pelo preço, em função do preço, etc. Em paralelo, quando houve esse pedido de consultas, nós resolvemos, aí são as manobras diplomáticas, né? Quando houve esse pedido de consulta, nós resolvemos fazer também um pedido de consulta com relação à lei de patentes norte-americana, porque ela tinha um aspecto, não na área de saúde, mas ela tinha um aspecto genérico que dizia respeito ao fato de que qualquer patente desenvolvida em função de recursos de doação do governo americano tinha que ser por indústria norte-americana. A combinação das duas coisas fez com que os norte-americanos decidissem retirar o pedido de consultas, o que é uma coisa não muito comum. E toda a concessão que nós fizemos foi apenas uma. Nós concordamos, eles queriam que a gente colocasse consult, mas nós não colocamos consult, porque consult justamente já tem uma conotação de ser o início de um processo de solução de controvérsia. Então nós aceitamos conversar. Porque conversar a gente conversa sempre. Que foi absolutamente fundamental essa mobilização que já havia das ONGs. Teria sido, eu acho que não. Ao mesmo tempo, em função dessas discussões, se entra num processo de discussão dos temas que iriam fazer parte da próxima rodada comercial que ia ser lançada, deveria ser lançada, e foi efetivamente lançada em Doha, capital do Catar. Nós
pensamos uma fórmula, que era uma fórmula muito forte, que era dizer assim, nada no acordo de TRIPS, nada, era assim, nada no acordo de TRIPS impede os países de tomarem as medidas necessárias para a saúde, acesso a medicamento para todos, mais ou menos isso. Eu não queria que isso fosse decidido antes, porque eu conhecia a OMC e sabia que, digamos assim, ali no cantinho, onde se discute essas coisas, que acabaria a pressão dos países mais ricos prevalecendo. Mas num ambiente mais político, que seria o de Doha, onde haveria ministros, muitas ONGs, lá tinha todo mundo, desde Médicos Sem Fronteiras até Oxfam, enfim, Greenpeace, quer dizer, o que você puder imaginar de ONG influente tinha. Então, nenhuma licença compulsória chegou a ser expedida. Mas a possibilidade de que houvesse essa licença nos dava uma posição de negociação muito melhor. Mas eu não creio que haja uma referência tão explícita a um direito humano específico, como exceção às regras de comércio, quanto à declaração de Doha sobre TRIPS e saúde. É possível que haja declarações gerais, quer dizer, não me lembro nem agora, porque eu não me lembro dos preâmbulos. O preâmbulo fala sempre de tudo que é positivo, mas a declaração de Doha é algo absolutamente único, porque ela é uma exceção de direitos humanos numa negociação comercial. E a declaração, ela retomou aquelas ambiguidades, como nós as víamos, ou aquelas aberturas que haviam, e consolidou como flexibilidades. O acordo de TRIPS pode e deve ser interpretado como permitindo as medidas necessárias para a saúde pública, e termina, inclusive, essa frase, não me lembro agora dela toda, eu corto, tenho até anotado aqui, mas não quero parar para ler, e termina a frase dizendo, e acesso a medicamentos para todos. Como é que os mesmos países que assinaram, porque são os mesmos países, na sua grande maioria, né? Aliás, os que põem pressão são certamente os mesmos países, que assinaram a declaração de Doha, eles vão num plano bilateral pedir uma coisa diferente. Ou até, quando eles propõem outros acordos regionais, tipo chamado TPP, Trans-Pacific Partnership, ou em acordos até bilaterais, como existem com países da América do Sul, etc., como é que eles impõem algo que eles aceitaram em Doha que estava errado? Ou pelo menos... Aí fica a pergunta, será que eles aceitaram aquilo só porque eles queriam uma rodada naquele momento? Mas isso não interessa. Aceitou, está no papel, aquilo é válido. Muitos desejariam criar uma relação mais direta entre o que está estabelecido no OMC e o Conselho de Direitos Humanos. Porque o Conselho de Direitos Humanos vai e diz a mesma coisa. O Conselho de Direitos Humanos diz que o acesso a medicamentos deve ser garantido, que não pode haver, etc. Não chega a usar, creio eu, não diz que não pode haver pressão, mas que tem que ser garantido, etc. Mas não tem sanção. O Conselho de Direitos Humanos é um órgão sem sanção. Então, o que poderia contribuir para isso, a meu ver, era, digamos, juntar um pouco as duas coisas, criando um mecanismo dentro do próprio Conselho de Direitos Humanos para rever situações em que houve tentativa de licença compulsória e ela foi impedida por uma razão ou por outra. Eu acho que nós temos que procurar uma relação cooperativa com os laboratórios, mas sem nos abrir mão dos instrumentos fundamentais que existem para que o Estado possa exercer sua política. E eu diria que a declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública é um dos instrumentos fundamentais que existem.